Depois de um passeio aí pelo MAC e lá pela exposição do MAC, a gente volta aqui à nossa velha estante desorganizada, que vai ser organizada hoje. Mas a gente vai continuar aqui a leitura. Estamos na página 87 aqui, A Mente Iniciante. Continue aí, já pega o seu cafezinho, já pega seu chá, seu shot matinal e etc. E vamos lá. Queria que você colocasse aqui para mim como é que está sendo essa experiência, como é que está sendo o livro para você. Estamos aqui num bate-papo, né? Então, eu espero a sua participação. E queria pedir também que você curtisse, se inscrevesse no nosso canal e seguisse o nosso Instagram. Isso não custa nada para você. Isso é um clique que não custa nada para você, mas isso faz uma diferença para o produtor de conteúdo muito e muito. Isso ajuda a gente a continuar fazendo aqui muitos materiais de graça como esse aqui. Então eu agradeço você, se inscreva no canal, é o mais importante para a gente. Curta aqui o nosso vídeo e bora lá para a leitura. A Mente do Iniciante. Por volta de 3.000 anos atrás, na China, foi desenvolvido a Go, G-O, um jogo estratégico de tabuleiro. Alguns acreditam que os generais e senhores de guerras tomaram por base as pedras que punham nos mapas para determinar planos de batalha. Além de ser um jogo de tabuleiro mais antigo a ser jogado continuamente na história humana, é um dos mais complexos também. Nos tempos modernos, vencer esse jogo passou a ser associado ao santo graal da comunidade da inteligência artificial, como um número de configurações possíveis do tabuleiro é maior do que o número de átomos do universo. Acredita-se que os computadores não teriam o poder de processamento necessário para vencer um jogo humano habilidoso. Os cientistas aceitaram o desafio e criaram um programa de inteligência artificial chamado AlphaGo, AlphaGo. O programa aprendeu a jogar de forma autodidata, estudando mais de 100.000 jogos anteriores. Então, jogou contra si mesma várias vezes, muitas vezes, até estar pronto para desafiar o melhor grande mestre do jogo. Na jogada 37ª do segundo jogo, a máquina enfrentou uma decisão que determinaria como se desenrolaria o restante da partida. Haviam duas posições possíveis. Uma posição A era o tipo de jogada que indicaria que o computador jogava na ofensiva e a posição B indicaria que jogava na defensiva. Em vez disso, o computador decidiu fazer uma terceira jogada que nenhum adepto do jogo jamais fizera em 1.000 anos. Nenhum jogador humano escolheria a jogada 37, disse um comentarista. A maioria achou que era um erro ou simplesmente uma jogada muito ruim. O grande mestre que jogava com a máquina ficou tão desconcertado que se levantou e saiu da sala. Em certo momento ele retornou, não com uma serenidade confiante de sempre, mas visivelmente abalado e frustrado com a experiência. No fim, AlphaGo venceu a partida e aquela jogada nunca vista, dizem os especialistas, virou o jogo a favor da AI. O computador venceu 4 dos 5 jogos e o grande mestre se aposentou permanentemente dos tabuleiros. A gente vê aí máquinas enfrentando, né, profissionais humanos, vencedores humanos há muito, muito tempo, começando aí com o da IBM, o jogo de xadrez em que teve esse embate. Há sempre essa especulação, né, da máquina com o humano. Eu acho que num jogo tão lógico como esse, né, de regras fixas, de lógica, o computador, com certeza, ele é um recurso de dados muito grande, né, e memorização de jogadas e visão de possíveis jogadas com questões probabilísticas. Então, para o computador, eu acho que é mais fácil esse tipo de interação. Quanto uma interação mais afetiva, sensível, é mais
humanamente determinante, né? Mas um xadrez é puramente um xadrez, eu acho que a máquina vai passar a gente, se já não passou aí, aqui ganhou, mas né, tem que, uma vez não vale, né? Tem que jogar várias vezes para falar que é o ganhador. Ai, 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 né? Vamos lá. Quando ouvi essa história pela primeira vez, caí em prantos, confuso, com a súbita onda de emoção. Depois de refletir melhor, percebi que a história falava do poder da pureza do ato criativo, o que permitiu a uma máquina inventar uma jogada que ninguém que praticava o jogo jamais fizera em 1000 anos. Isso foi necessariamente não foi necessariamente a inteligência, foi o fato da máquina aprender o jogo do nada, sem técnico, sem intervenção humana, sem lições, com base na experiência dos especialistas. A AI seguiu as regras fixadas, não os milênios das normas culturais aceitas e anexadas a ela, não levou em conta as tradições e as convenções de 3.000 anos de jogos de Go, não sei como é que se fala esse jogo, não aceitou a narrativa sobre o jeito certo de se jogar, não ficou presa a crenças limitantes. Assim, esse não foi apenas um marco no desenvolvimento da inteligência artificial, mas foi a primeira vez que a Go foi jogado com todo o espectro da possibilidade possível, com a tábula rasa, o AlphaGo, o AlphaGo conseguiu inovar e imaginar algo completamente novo e transformar o jogo para sempre. Se tivesse aprendido a jogar com seres humanos, talvez não vencesse esse torneio, né? Por já ter aí, que ele falou, crenças limitantes. Um especialista em Go comentou: depois que a humanidade passou milhares de anos aprimorando a técnica, os computadores nos dizem que os seres humanos são completamente errados. Eu chegaria a um ponto de dizer que nenhum ser humano tocou a borda da verdade do Go, para ser o que nenhum ser humano já viu, para ver o que nenhum ser humano já viu, para saber o que nenhum ser humano conheceu, para criar o que nenhum ser humano criou, pode ser necessário ver com os olhos que nunca enxergaram, saber com a mente que nunca pensou, criar com a mão que nunca foram treinadas. Olha a gente falou aqui antes, né, da necessidade de visão como um turista, né? Visão tipo nova, como uma criança que está assim, começando a explorar o mundo. E aqui a gente vê essa necessidade de novo, né? Ele falando assim, né? Criar o que nenhum ser humano criou. Quer dizer, começar a ver as coisas como se fosse a primeira vez, como se fosse. Essa é a mente do iniciante, um dos estados mais difíceis para o artista, porque envolve abandonar o que a experiência ensinou. Mas a experiência, muitas das vezes, ela é puramente limitante também, porque você ali baliza né, os limites, mas você fica ali dentro dela depois, né? E você não se permite, depois de muita experiência, sair. Outro dia eu estava lendo o livro Ultra Aprendizado, do Scott Young, muito boa leitura também, vou colocar depois a resenha aqui no canal. E ele fala que há um perigo muito grande dos médicos veteranos, com muito mais tempo de história depois da sua formação, perderem o conhecimento porque se distanciam, né, da teoria e ficam mais na prática. E a prática vai trazer alguns casos que são recorrentes, né? Vamos supor, dermatologia, deve ter a pessoa lá com uma perebinha, né? E essa perebinha deve ser mais recorrente, então começa a esquecer e começa a não se aprofundar em casos mais, em possibilidades ou em casos mais diferentes que estão na literatura, né? Estão nos escritos, nos cases aí de dermatologia, por exemplo, que a gente deu o exemplo. Mas ele se afasta dessa teoria e ele coloca a sua prática como, né, como o exemplo máximo daquilo. Mas não é isso, né? Ele está dentro de um microcosmo que, de repente, naquela região, o pessoal tem mais micose de pé, sei lá, tem mais pereba de sei lá do que, né? E não tem outras coisas. Mas aí chega alguém com uma coisa diferente e a pessoa parece que buga porque ela esqueceu, né, o arsenal dela de estudo quando ela estava na faculdade. Então, você, volta e meia, como profissional muito, muito cabeçudo, muito experiente, você tem que ter medo
de sair um pouco da teoria e de ficar no seu mundinho pequeno. Isso para qualquer profissional, né? Ele falou de médico, mas qualquer profissional. É que médico às vezes tem um impacto maior na vida, né, dos outros, né? Então, de repente, vai impactar mais. O grande deixa eu ver aqui. Em vez disso, o computador decidiu fazer uma terceira jogada. Onde que eu estava, meu Deus? Não, estava aqui. E essa mente de iniciante, um dos estados mais difíceis para o artista, porque envolve abandonar o que a experiência ensinou. A mente do iniciante parte de um lugar puro e infantil, de não saber. Vive um momento com um mínimo possível de crenças fixas, vê as coisas como são apresentadas, entra em sintonia com o que dá vida no momento, não com o que pensamos que vai dar certo, e toma decisões dessa maneira. Quaisquer ideias pré-concebidas e convenções aceitas limitam o que é possível. Tendemos a acreditar que quanto mais sabemos, com mais clareza vemos as possibilidades disponíveis. Não é assim. Não é assim. O impossível só se torna acessível quando a experiência não nos ensinou limites. O computador venceu porque sabia mais do que o mestre ou porque sabia menos. Há um grande poder em não saber. Quando estamos diante de uma tarefa desafiadora, dizemos que é difícil demais, que não vale o esforço, que não é assim que as coisas são feitas, que provavelmente não vai dar certo, ou que provável que não dê certo conosco. Quando abordamos a tarefa com ignorância, ela pode remover a barricada do conhecimento que bloqueia o progresso. Curiosamente, não ter consciência do desafio pode ser aquilo de que precisamos para nos colocar à altura dele. Inocência gera inovação. A falta de conhecimento pode criar mais abertura para encontrar um terreno novo. Os Ramones achavam que fazendo música chiclete, os Ramones achavam que estavam fazendo música de chiclete convencional. Para a maioria, só as letras sobre lobotomias, cheirar cola e idiotas bastariam para questionar essa suposição. Embora a banda se visse como os próximos Bay City Rollers, inventou sem querer o punk rock e começou uma revolução da contracultura. Embora a música do Bay City Rollers fizesse muito sucesso na época, a visão singular dos Ramones sobre o rock and roll tornou-se mais popular e influente. De todas as explicações dos Ramones, a mais adequada seria inovação pela ignorância. A experiência promove sabedoria sem ser aproveitada, mas modera o poder da ingenuidade. O passado pode ser professor e oferecer métodos testados e comprovados, familiaridade com os padrões do ofício, consciência de possíveis riscos e, em alguns casos, virtuosismos. Ele nos atrai para um padrão que não nega a oportunidade de nos envolvermos inocentemente na tarefa de cumprir. Quanto mais entranhada a abordagem adotada, mais difícil será ver além dela. Embora não elimine a inovação, a experiência pode tornar mais difícil acessá-la. Boa frase para assinalar aí. Os animais, como as crianças, não têm dificuldade de tomar decisões. Agem por instinto inato, não por comportamento aprendido. Essa forma primitiva traz uma antiga sabedoria que a ciência ainda não alcançou. Esses superpoderes infantis incluem estar presente no momento, valorizar a brincadeira acima de tudo, não se importar com as consequências, ser radicalmente franco em fazer considerações e ter a capacidade de se mover com liberdade em de uma emoção a outra, sem
se agarrar à história. Para as crianças, cada momento é tudo o que existe. Sem futuro, sem passado, eu quero agora, eu estou com fome agora, eu estou cansado. Tudo é pura intensidade e autenticidade, desculpa. Os grandes artistas da história são os que conseguem manter naturalmente esse entusiasmo e essa exuberância infantis. Assim como o bebê é egoísta, eles protegem uma parte de sua maneira nem sempre cooperativa. Sua necessidade como criadores vem primeiro, muitas vezes à custa da vida pessoal e dos relacionamentos. No caso de um dos cantores e compositores mais amados de todos os tempos, assim que a inspiração surge, ela tem precedência sobre todas as outras obrigações. Seus amigos e familiares entendem que, no meio de uma refeição, conversa ou evento, se a canção chama, ele sairá de cena para cuidar dela sem explicação. Acessar o espírito infantil em nossa tarde e em nossa vida é algo a se aspirar. É simples se você não acumulou um excesso de hábitos e pensamentos fixos. Se acumulou, é dificilíssimo, quase impossível. A criança não tem um conjunto de premissas a que recorrer para entender o mundo. Pode ser bom para você fazer o mesmo. Qualquer rótulo que assumir antes de se sentar para criar, mesmo rótulos básicos, né? Eu sou escultor, eu sou rap, eu sou escritor, eu sou empreendedor, pode lhe fazer mais mal do que bem. Arranque esses rótulos. Agora, como é que você vê o mundo? Tente experimentar tudo como se fosse a primeira vez. Se cresceu numa cidade interiorana, de onde nunca saiu, a primeira vez que viajou, que viu o mar, provavelmente foi uma das experiências dramática e assombrosa. Se passou a vida toda morando perto do mar, essa experiência, quase com certeza, será menos dramática. Quando vê o que se apresenta ao redor como se fosse pela primeira vez, você começa a perceber como tudo é espantoso. Como artistas, ambicionamos viver de modo que possamos ver o extraordinário oculto no aparentemente mundano. Depois, nos desafiamos a dividir o que vemos para que outros possam vislumbrar a beleza extraordinária. Agora aqui, o talento é a capacidade de deixar as ideias se manifestarem através de você. Agora, é muito interessante isso, o que ele falou assim, de repente, as inovações vieram pela ignorância, é por ignorar, é por não saber os limites ali, né, e não se colocar traves, né, e barreiras, é que a gente vai além. É por não acreditar que eu sou somente artista que eu fui lá e lancei 3 livros. É por acreditar que eu não sou somente artista que eu fui lá e lancei 5 cursos na nossa plataforma MyHub. É por acreditar que não há rótulos que me circunde e me feche. É que eu possa viajar para outros mundos e outras bolhas e outras categorias e achar que sou capaz, que de repente sou. Né? E mostrar que sou capaz e nem me questionar. Eu vou escrever, pronto, acabou. Sou escritora e ser best-seller, né? E eu gosto de ensinar. Então você é professora, né? E quando a gente não se limita, a gente se abre. A gente teve aqui um clube do livro que é o Mentes Criativas. Foram 6 meses, 6 livros, com encontros no Zoom, discussão, profissionais sendo chamados para fazerem entrevistas e comentários, resumos, material e muito mais, tudo isso gratuito para você. O primeiro foco foi sobre processo criativo e a gente leu livros fantásticos, assim, demais. E todo esse processo foi assim maravilhoso. E teve um livro específico falando a arte cavalheiresca do arqueiro Zen. Não sei se vocês conhecem esse livro. Muito interessante, fininho, básico e tal. Eu li em 2005, muito tempo atrás, e reli agora no Clube do Livro. Só que eu falei, cara,
Eu li em 2005, bateu, foi legal. Ele fala sobre o arco e flecha, mas não está falando sobre o arco e flecha, né? Ele está falando mais com questões filosóficas, né, e tal, fazendo um comparativo entre o Oriente e o Ocidente. E eu falei, quer saber? Eu vou entrar na aula de arco e flecha, porque eu quero experimentar. Tudo bem que ele não está falando isso do arco e flecha em si, ele está fazendo um paralelo entre a experiência dele com arco e flecha lá no Oriente com questões de vida, né? Assim, se você ler uma camada, né, mais profunda, você entende que ali é um paralelo para questões de vida. Mas o que acontece? Eu fiz aula de arco e flecha, eu consegui entender as coisas que ele falou, coisas técnicas até que ele falou, em detalhes. Eu consegui entender, e eu falei isso no Clube do Livro, cara, que o local onde você pega o arco e flecha, né, e faz assim, é igual, mas é igual a uma arma, a um revólver. E eu não tinha entendido. E quando eu peguei a primeira vez, eu falei, gente, isso aqui é uma arma, calma aí. E é uma arma branca. Mas eu lendo o livro, eu sabendo o que é um arco e flecha, eu não me toquei que a empunhadura é igual um revólver. E eu não me toquei que quando você faz, né, assim, essa mão aqui pode segurar até 20 quilos, a depender da tração aí da corda. 20 quilos e você tem que acertar o alvo. E qualquer movimento aqui que você treme, a flecha vai para um lado, vai para um outro. E eu comecei a entender coisas assim que eu expliquei no nosso Clube do Livro. Eu troquei a experiência aqui, eu mostrei vídeos de eu fazendo, eu mostrei as aulas, eu tive, né, uma entrevista com o professor instrutor, uma entrevista com o maior medalhista brasileiro aí de arco e flecha, né, do Brasil, e foi fantástico, material fantástico. Vamos ver se esse ano a gente faz a segunda temporada das Mentes Criativas e espero você lá para participar, que né, não é só uma leitura comentada, a gente lá não tem leitura comentada, né? A gente vai fazendo os marcos, vai fazendo acompanhamento, tem encontros de discussão, né?